Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que está aqui com a gente. Ó, a AZ, representada aqui pela Nath, do marketing da AZ Car Rental, que é a empresa que, inclusive, o Zico estava com os carros de luxo agora aqui em Orlando, né? E, cara, ele deixou um autógrafo aqui, ó, nesse manto, com os pets da Kit Club, ó o manto aqui com o autógrafo do Zico, manto, cara, personalizado e com o autógrafo do Zico. Quem não quer ter um manto autografado do Zico? E o boné também, ó, ela colocou aqui na cabeça para mostrar para vocês, ó, com o autógrafo que já vem no boné e o Zico autografou. Então você pode garantir, sabe como? Seguinte, eu vou colocar aqui no comentário fixado e no chat fixado, vou deixar alguns dias no comentário fixado e no chat fixado o link para você ir lá no Insta deles e concorrer, cara. Pô, é a sua chance. Vai seguir o regulamento que vai estar ali no comentário fixado. Ali, sabe onde é que você encontra aí nos comentários, que você bota aquele pininho? Então, vai estar ali fixado no Insta deles, da AZ Car Rental. Lembrando que o R de car é o mesmo de rental. Então é AZ Car Rental, tá? E aí você pode estar concorrendo a esse manto com o autógrafo do Zico. Beleza? Agora vamos pro vídeo. Muita informação, muita coisa interessante. Luiz Araújo tava aqui, inclusive, né? Sim. Tava aqui na MLS. Foi agora pro Brasil, tá chegando no Mengão. Você vai acompanhar aqui nossa cobertura do Ninho do Urubu. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, como eu já falei, da AZ Car Rental, né, que está comigo aqui em Orlando, está comigo na Flórida, e eu quero convidar você também cara, olhar o nosso comentário e chat fixado, porque a gente tem aqui os nossos patrocinadores sempre, né? Tem aí o 6 de 6 que você pode estar aí ganhando 250 mil reais, simplesmente fazendo 6 palpites de graça, não é casa de aposta, são 6 palpites de graça. Você acertou os 6, você leva 250 mil. Além disso, se você for o que mais acertou na rodada, mesmo que não acerte os 6, você leva 10 mil reais. 2 seguidores nossos levaram 10 mil reais. Agora vamos falar dos nossos grupos de sinais. Tem grupo de sinais com inteligência artificial te ajudando a ganhar 97% de acerto. E é gratuito esse grupo, o link tá aí. E tem também um grupo de dicas, que aí é uma equipe que passa para você dicas esportivas. Então, vale a pena demais. Lembrando que nesses grupos, você tem 100% de bônus na Estação Bet até R$1.000. Você colocou 1.000 pelo nosso link, você tem 2.000 para você ficar fazendo aí a sua brincadeira, né? E utilizar as nossas dicas esportivas. Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui o nosso vídeo trazendo aí uma situação muito importante, né, cara? O auxiliar do técnico Abel Ferreira, ele cometeu um grande absurdo na coletiva depois do jogo do Palmeiras. Ele simplesmente acusou o Campeonato Brasileiro e a CBF, a arbitragem, de esquema de manipulação. Ele acusou como se houvesse manipulação do campeonato para que uma equipe não fosse campeã 2 anos seguidos. Só que ele se esquece que o São Paulo foi tri seguido e o Flamengo foi bi seguido. Chororô do Palmeiras, um chororô vergonhoso. O Palmeiras me enoja. É um chororô vergonhoso. É futebol, gente. Não é essa palhaçada, não. E a CBF respondeu. Gente, não é brincadeira, não. A CBF soltou uma nota oficial, tá? Revoltada com o que o Palmeiras fez. A gente mais cedo trouxe essa situação, né? Cobrando, inclusive, que alguma coisa fosse feita, e a CBF respondeu, tá? Por meio de nota oficial, se pronunciou sobre as declarações de João Martins, auxiliar do Palmeiras na comissão técnica de Abel Ferreira. Detalhe que quando ele começa a falar, ele diz assim: ainda bem que sou eu aqui e não o Abel hoje. Ou seja, se fosse o Abel não podia falar porque poderia ser punido e ficar fora do banco de reservas. Como era ele podia atacar à vontade. E deixando claro que o que ele falou também era do pensamento do Abel, ou seja, ele estava ali representando o Abel. Então, eu considero que o STJD deveria punir o Abel, porque ele deixa claro na declaração
que ele está falando com o consentimento do Abel e do Palmeiras. Então o Abel deveria ser punido, mesmo tendo sido seu auxiliar que falou. Ele estava ali representando e ele deixa claro que o outro estava de acordo. Aí a CBF falou o seguinte: durante a coletiva, após o final da partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras, o auxiliar questionou a arbitragem e disse que é ruim para o sistema, que o clube paulista ganhe 2 anos seguidos. Segundo a CBF, o ato é lamentável e foi muito além de reclamações semanais de arbitragem. O que ocorreu de fato foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica. Olha isso, porque ele fala mal do futebol brasileiro, ele fala mal do Brasil, né? Que, de uma certa forma. E a CBF considerou as falas do português palmeirense, lá do auxiliar, como xenófobas, né? De reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando inclusive desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando seguidamente. A CBF, o Flamengo 2 vezes inclusive, né? O Flamengo foi campeão 82, 83, o Flamengo foi campeão 2019, 2020, né? Tivemos outras equipes que ganharam 2 anos seguidos. Que balela que esse cara falou, né? E aí ele fala que a CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. A entidade ainda explicou que está investindo no aprimoramento da arbitragem, né? E na transparência, inclusive, colocando imagens que não acontecem no resto do mundo. Aqui estamos começando a ter nos estádios imagens aí da CBF. Inclusive no estádio do jogo agora, os torcedores estavam acompanhando as imagens e vendo, né, em tempo real, e não dá para entender o que realmente aconteceu. Que o Palmeiras seja punido, que se fosse o Flamengo ia perder ponto, eles iam fazer de tudo contra o Flamengo. Que o Palmeiras seja punido. O que o Palmeiras fez foi uma acusação grave do auxiliar. Foi muito grave. E isso precisa ser punido, né? Bem, eu vou chamar aqui agora então a nossa cobertura, agora sim a cobertura com muita informação. Tem Lucas Veríssimo, tem a apresentação do Luiz Araújo, Mercado da Bola, né? Perguntas aí pro Braz, pro Spindel. Você vai acompanhar tudo aqui com a cobertura lá dos nossos repórteres. Agradecer aí o Gabriel Órfão, né? Trazendo essa cobertura. Vamos com tudo e a gente se vê aqui de novo no final do vídeo. Boa tarde a todos. Queria falar que estou muito feliz de estar fazendo essa apresentação agora. Queria agradecer a todos também do Flamengo. Sempre demonstrou muito carinho por mim e interesse. Isso facilitou muito a minha escolha de vir para o Flamengo. Claro que o Flamengo é um clube gigante e tinha um sonho de vestir essa camisa e hoje estou realizando esse sonho. Então, com certeza, o melhor elenco da América para mim, disparado. Com grandes jogadores que tem aqui. Não é à toa que, como já falou, é o último campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles. Também vou ajudar todos. A minha qualidade, sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom 1 contra 1, então com certeza vou ajudar ali, jogar pelo lado direito mais aberto no campo e tenho muito a agregar nesse elenco. Luiz, eu sou Marcos Braz, inclusive eu vou entregar a camisa para o novo atacante do Negão, Luiz Araújo, que vai vestir a camisa de número 22. Como até o atleta me falou, é do antigo, né, dele, e toda a família, que agora vai ficar mais pertinho do jogador. Mostrando agora esse momento da foto oficial, pelas lentes do fotógrafo Gilvan de Souza. E também vai receber o cartão, vai responder as perguntas dos jornalistas e após a coletiva, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficarão à disposição de toda a imprensa. E aí agora chegou o momento de vestir o manto sagrado. E com as fotos, claro. Só o barulhinho aqui das lentes do Gilvan de Souza. Muito bem trajado, com o cartão também em mãos. Com certeza, saí novo do Brasil, pude jogar na Europa, pude sair vencedor da Europa, depois fui para a MLS ali. E o que foi determinante, claro, é o Flamengo. Sempre tive um sonho de jogar aqui e quando o Flamengo demonstrou interesse em mim, já a longa data a gente já vinha conversando e graças a Deus deu certo agora. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Com certeza, é muito bom estar de volta ao Brasil, estar perto da minha família. Rio de Janeiro é maravilhoso, como já falava, é uma semana que eu estou aqui, já estou gostando muito.
mas tô ansioso sim pra minha estreia. Tô treinando forte, tô treinando duro, e agora quem decidir isso é o São Paulo. Eu tô à disposição e quando ele precisar eu vou estar pronto para entrar em campo. Obrigado. Obrigado. Tô chegando numa liga que o calendário é igual, tô chegando preparado, estava em competição. Claro que teve uns dias que eu estava treinando à parte por conta da negociação com o Flamengo, mas já estou me preparando forte, treinando. Tive conversa com o São Paulo, sempre conversamos, já demonstrou interesse em mim em alguns outros clubes, mas eu creio que Deus tem um projeto e um plano para tudo. Era para ser no Flamengo e graças a Deus deu certo aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Letícia, do GE. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do interesse do Flamengo no Claudinho e sobre o pedido ao que a gente imagina seja perto da casa dos 18 milhões de euros, se é viável para o Flamengo uma negociação desse porte nesse momento. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube. O Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo. Eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado ou vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto que a gente acha quanto vale cada jogador, passa em cima também do procedimento do fluxo financeiro, de como é que serão esses pagamentos e como é que os outros clubes irão aceitar esses pagamentos. Então, isso tudo entra no final das contas para que a gente possa ter um número final. Tem que ter paciência, tranquilidade, mas eu acho que a janela com o Luiz Araújo, com o Rossi, que já chegou, enfim, então os jogadores que estão vindo estão chegando, são jogadores que eu acho que a gente estava bastante tempo empenhado em trazer, e graças a Deus a gente já estão aí. Sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, duas situações com ele, uma já de longa data em relação à renovação dele, vocês estão conversando, aí isso parece uma situação de possível contato de Rússia, clube russo, interesse. Qual é o real cenário do Gabigol em relação à negociação dele? Se quiser também falar de outras renovações. E um episódio que é relatado pelos amigos do GE depois do jogo de sábado, uma discussão que vocês dois teriam praticado ali dentro do vestiário, por conta da lesão dele, do gramado, e de fato aconteceu no vestiário entre você e o Gabigol depois da partida. Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação à renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, eu, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação um pouco mais na frente. Mas
para deixar bem claro, o Flamengo tem um interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele, tem absoluta consciência do tamanho dele, da importância que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter, com calma, vai encontrar um bom número. Aí agora as outras perguntas, vamos lá. O episódio no vestiário, em relação ao gramado, a crítica que ele fez, a cobrança, segundo foi publicado pelo Flamengo do Guilherme. Sim, vamos lá. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, de fato, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, não estou falando isso. O que eu estou falando é que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor do que foi do começo. No fim da situação do Lucas Veríssimo, como que está essa negociação? Existe alguma coisa? O que você pode falar sobre isso? Olha, assim, o que a gente pode falar é que é um belíssimo jogador, mas negociação no momento, não há negociação aberta com ele. Mas é um belo jogador. Aqui, a discussão por conta de gramado. Queria saber até sobre o gramado, você responde pelo departamento de futebol. Enfim, já houve queixas públicas até de atletas, o próprio Sampaoli falou e tudo mais. O que vocês podem fazer para melhorar, para não ter nenhum tipo assim, de acusação de que pode ter tido lesão por conta do gramado, etc. e tudo mais? O que você pode fazer? E outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito. O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato. O número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos, o gramado suporta. Então não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim,
o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. Pode, de repente, ter alguns ajustes, alguns cuidados, um pouco, para melhorar um pouco isso? Pode, deve até acontecer, só que, tecnicamente, 70 jogos. São quase 90, já tem mais de 40. Já tem mais de 40, estamos em julho, agosto. Sim, não tem quem aguente. Como é que resolve isso? Não sei. O gramado eu não sei. Eu sei que se botar menos jogos lá, vai melhorar o gramado. E aí você tem a escolha. É uma escolha difícil para o departamento de futebol. Vamos jogar fora? Vamos prescindir do Maracanã? Como é? Ontem foi um jogo duríssimo contra o Fortaleza. Duríssimo. Time bem treinado, time que joga bem, um time que é perigosíssimo. Tiveram um pênalti a favor, perderam um pênalti. Se esse jogo fosse em outro lugar, a gente talvez tivesse assim, o Flamengo, eu sei que o Flamengo em qualquer local que vai jogar para a torcida a seu favor, vai jogar, mas é diferente de você jogar ali no aconchego de casa, é diferente de você jogar fora da magia do Maracanã. Não é tão imponente. Então, a gente sempre tenta levar nos limites os jogos serem no Maracanã, e quando a gente faz isso, a gente chega ali no portline ali de começar a jogar com gramado adverso. Eu entendo as posições dos jogadores, eu entendo alguns questionamentos, mas o problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Então, ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Isso aí, até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. É outro esporte. Eu acho que se não tiver um freio nisso, daqui a pouco a gente está com 7 lugares aí. Por quê? Porque a gente não tem um calendário, infelizmente, ainda adequado para que a gente possa suportar isso aí. O Flamengo não suporta 90 jogos. Alguém tem que ser penalizado. E, infelizmente, são os jogadores tanto do Fluminense como do Flamengo, ou com os nossos adversários também, que reclamam bastante, né? Os nossos adversários também reclamam, não é o primeiro. Eu já vi jogadores aí de outros, não vou expor o time, mas com razão reclamarem muito, entendeu? Então, assim, é um problema sistêmico, é um problema que a gente não consegue resolver, é um problema que não está dentro do departamento de futebol para resolver, não está debaixo do meu guarda-chuva, nem do Bruno, não é do futebol, mas mesmo que se fosse, com este número de jogos, é impossível. Bruno Henrique, a gente é um jogador que dispensa comentário, dispensa qualquer tipo de... Acho que de falar de qualquer coisa, a gente na hora certa, a gente vai conversar com ele. É um jogador que nos interessa, é um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora. A gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. Gente, em relação ao gramado, quantidade de jogos, e aí falou até sobre a questão da possibilidade de grama sintética que tem acontecido. Não, desculpa. Sim, só para deixar claro. Então, em nenhum momento eu disse que teria essa possibilidade. O que eu estou falando... Não, eu não estou te corrigindo, não, pelo amor de Deus. Eu só estou pontuando porque eu sei para onde vai
Isso aqui não é de vocês, não. É interno. Eu sei para onde vai. Então, assim, para deixar claro que numa quantidade de jogos dessa, a única solução para o Flamengo e para o Fluminense, para jogarem 90 jogos lá, 80, é o sintético, que é um absurdo. Beleza. Dito isso, esclarecido, já houve algum tipo de reunião, alguma conversa interna de vocês com o Fluminense, com o próprio Maracanã, para falar friamente sobre essa possibilidade do gramado sintético, visto que o calendário provavelmente vai continuar sendo o mesmo, não vão haver tantas mudanças em relação ao número de jogos? Essa é a pergunta, se já aconteceu alguma reunião. E eu gostaria de saber em relação ao Vidal, muitos veículos hoje comentando sobre um possível interesse do Inter Miami no Vidal, time do Messi. Existe alguma coisa, chegou alguma coisa para o Flamengo, sabem de alguma coisa por parte dos empresários do jogador? Não chegou nada oficialmente, não chegou absolutamente nada. Nem oficialmente, nem extraoficial. Não tem nada. Nenhuma questão do Inter Miami, não. Só para deixar de novo claro sobre a questão do sintético, a posição do Flamengo. O Marcos, na outra questão, acho que ele deixou claro, mas é bom reforçar, a posição do Flamengo é contrária aos gramados sintéticos. A gente entende que é outro esporte que é jogado, a gente entende pelas experiências nossas aqui com pós-jogo de grama sintética que é prejudicial à saúde dos jogadores. O departamento médico pode falar melhor disso, mas o prazo de recuperação dos jogadores pós-jogo no sintético é maior. Você tem uma série de intercorrências que ocorrem depois de jogar no sintético e a gente é terminantemente contra o uso de gramado sintético. Se for olhar nas grandes ligas do futebol europeu, o sintético não é permitido. Eu não me lembro de jogo da Liga Espanhola no sintético, Liga Inglesa, Liga dos Campeões, não me recordo de ver algum jogo dessas ligas aí em gramado sintético. Como o colega Bruno aqui comentou, também podem existir algumas saídas. Eu queria saber sobre o Matheus França e Vitor Hugo, que são dois jogadores aí muito valorizados no mercado europeu, já chegaram a receber algumas sondagens de clubes de lá da Europa. Queria saber se o departamento de futebol já trabalha com a possibilidade de receber alguma proposta por eles. A gente não trabalha sobre hipótese, são dois atletas que fazem parte do elenco profissional, que são importantes demais para o clube, que já são uma realidade, como qualquer atleta do Flamengo. Se chegar uma oferta, a gente sempre vai analisar, mas sob a ótica de dois atletas que são joias da nossa base, do futebol mundial e que fazem parte do elenco profissional do Flamengo. O seu Alan, já anunciou o Luiz Araújo, também o Rossi. A janela de transferências abriu nesta segunda-feira. Pelo menos, mas quantos jogadores assim, o Flamengo pretende contratar ainda nessa janela de transferências? Obrigado. Olha, isso é uma questão interna do planejamento do clube. O que é público, enfim, que vocês já questionaram aqui e o Marcos já falou, é que há um início de conversa pelo Claudinho e é o que a gente pode falar no momento. Outras questões aí de manejo de elenco são internas, até para não prejudicar a posição do Flamengo no mercado, caso decida fazer algum outro movimento. E também tem a situação em relação a ter, falando um pouco na resposta para você, é que a gente não sabe se a gente tem ou se terá alguma perca, né? O Flamengo vai fazer o possível, o máximo possível para continuar com o elenco forte, não perder absolutamente para ninguém, não vai perder para absolutamente nada, nenhum jogador, mas às vezes não é possível, às vezes por várias razões você pode ter alguma intercorrência. Então a gente também está, essa tua pergunta, ela é muito em função como é que vai ser essa janela também, né? O Flamengo está bem seguro dos contratos que faz, não tem um jogador, eu acho, que a gente não fique numa mesa para negociação em função das multas contratuais, né? São multas contratuais que botam o
Flamengo sistematicamente em todas as mesas de negociação. E a gente está muito tranquilo, muito seguro, até porque o Flamengo o que o Flamengo está querendo fazer é manter os títulos que a gente tem, e essa que é o empenho e o pedido do presidente Rodolfo Landim. Braz, mais assim, por isso aqui da Gol, vou fazer uma para você e uma para o Bruno. Para você é o seguinte, é De La Cruz ou Claudinho, ou o Flamengo pode contratar os dois? E para o Bruno, o Flamengo fez alguns investimentos, vários investimentos já, né? Esse ano, o Gerson, Luiz Araújo, o Alan agora. Eu queria saber se o Flamengo bateu a meta de compra de investimentos, e se agora para entrar vai precisar negociar para sair. Como é que está essa questão das metas orçamentárias? Acho que a gente não trabalha com o princípio de expor para o mercado metas orçamentárias para que a gente possa estar nas mesas de negociação sem que o clube do outro lado da mesa faça qualquer inferência sobre a estratégia do Flamengo. O que o Flamengo sempre mostrou desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim, e sempre vai ser um princípio que vai nos nortear, é a responsabilidade financeira dentro do departamento de futebol e do clube como um todo. Então, o clube ter níveis adequados de caixa, o clube ter níveis adequados de endividamento e dentro desses parâmetros de folha sobre faturamento, nível adequado de endividamento, caixa, proteção do caixa do Flamengo, o Flamengo vai para o mercado sempre tendo esses princípios de responsabilidade, e acho que a principal mostra disso é que o Flamengo é um dos poucos clubes do mundo que durante o período de pandemia e após o período de pandemia conseguiu reduzir bastante seu endividamento, subir os níveis de caixa e ainda assim, ali a partir do início de 2022, voltar a investir na contratação de atletas. Então acho que agora a gente já está num período mais normal e que a gente pode ir diminuindo esses investimentos ao longo do tempo e equilibrando o que for necessário do ponto de vista financeiro. E não deixando de responder a tua pergunta, entre um jogador e outro, ou os dois jogadores, é claro que numa situação normal seria um ou outro, claro. Agora, mais uma vez, o mercado está aberto, a gente não sabe o que perde, isso aí não fica em planejamento, porque você não tem o poder de saber o que vem do outro lado, de uma Arábia Saudita. Estou dando exemplos assim. Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E no caso, esses dois jogadores são dois grandes jogadores que a gente entende que, se tiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfan, que é uma paparazzo rubro-negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinha interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem o interesse... Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, sobre essa situação. Para mim não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre. Isso aí são situações que mudam, né, que tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador é um jogador de Copa do Mundo, seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói, não é com o Varela, é com qualquer um, né? Agora não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso.
não teve o contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Último aqui. Melo, boa tarde, Spindel, boa tarde, Brasil. Vou fazer uma para cada. Começar pelo Spindel. Hoje abre a janela de transferências para contratações, mas eu queria falar de renovações. E já falaram do Bruno Henrique, e outro jogador que está sempre na expectativa da torcida, capitão, técnico de muita qualidade, é o Everton Ribeiro. Eu queria saber se vocês já iniciaram alguns contatos, né? O contrato dele encerrando em dezembro. E para o Braz, algumas pessoas no Atlético Mineiro ficaram chateadas, para não dizer outra coisa, da situação envolvendo o Alan, né? Eles não queriam vender por entender que o Flamengo era o rival e tal. Sério? E eu queria saber... Se enreda toda vez esse enredo, não é verdade? Eu queria saber como é que foi esse processo. Vão achar que eu sou viado. Assédio. Vamos lá. Eu queria saber como é que foi esse processo. Começando pelo aval do Sampaoli, que trabalhou com ele, o próprio Nada contra não, gente, pelo amor de Deus. Senão já vamos para outro caminho. Vamos falar que, pô, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nenhuma opção de nada, de gente, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui homofóbico também, pelo amor de Deus, só para... Só concluir esse processo, né, até chegar à contratação do Alan, o aval do Sampaoli, que já trabalhou com ele foi elogiado pelo Klopp na época do Liverpool, e desde que chegou ao Rio de Janeiro é só felicidade, ele não para de ir. Né? Então a gente sente que ele está muito feliz, né, e pesou muito essa vontade dele de jogar no Flamengo. Queria saber nesse processo, teve alguma curiosidade, quais foram as dificuldades de negociar com o Atlético? Assim, falando um pouquinho, assim, eu acho que a permanência dele, o tempo que ele ficou no Atlético, eu acho que foi importante para o clube, importante para ele, o jogador que foi campeão pelo Atlético, eu acho que ele serviu por bastante tempo. A gente, em um determinado momento, a gente apresentou o interesse do jogador, mas o Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente para trazer esse jogador. A gente deu o máximo de informações possíveis para as pessoas responsáveis no Atlético. A gente deixou claro para o jogador que a gente gostaria de ter o jogador. Eu acho que o Flamengo foi correto, o Flamengo foi honesto e foi muito transparente desde que vazou a notícia. Depois que vazou a notícia, em nenhum momento o Bruno, eu ou qualquer outra pessoa, a gente negou para depois falar que estaria na negociação. E foi isso, a gente, através dos agentes, a gente deixou claro que a gente gostaria de ter o jogador aqui, a gente deixou claro que tinha importância o jogador. O primeiro pedido de números do Atlético foi maior do que o Flamengo contratou. A gente entendia que era um número que não interessava, mas eu acho que era um número que era acima do que o Flamengo pretendia e achava justo pagar. Foi uma negociação longa em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. A gente entendeu a posição do Atlético, a gente tinha as nossas posições, e isso aí com calma, com tranquilidade, foi dirimindo e deu tudo certo. Eu acho que o Flamengo está feliz com o desfecho, mas assim, não acho que o Flamengo foi correto. Eu acho que foi em bom tom entre as instituições, foi uma negociação profissional entre as instituições, e eu acho que nenhuma instituição, de forma geral, assim, tem o que comentar sobre... Acho que o Flamengo em nenhum momento tentou afrontar o Atlético em absolutamente nada, apenas tinha um interesse que muito de jogador, talvez uma posição que a gente entendesse que a gente queria um jogador que já estivesse aqui no Brasil, um jogador que tivesse com a experiência aqui dos campeonatos que a gente já joga.
Então foi isso que aconteceu. O Flamengo foi respeitoso com o Atlético. Sobre o Everton e o Bruno, pedir desculpa aqui, vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. Eu entendo que o caso do Everton e o Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu outros anos aqui, que as renovações correram super bem no momento que o clube e os atletas entenderam que era o momento. Então acho que é algo que é natural, que veio acontecendo ao longo desses anos, e é um processo que a gente vai passar de novo, a gente espera que dê tudo certo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles e sobre o grupo, que além de serem craques, atletas muito talentosos, que tem uma história grande aqui no Flamengo, eu queria falar um pouco do caráter deles, do caráter do grupo de forma geral. São atletas que já estão há bastante tempo aqui no Flamengo, fazem parte de uma das gerações mais vencedoras do clube, foram campeões com o Abel, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, chegaram à final da Libertadores com o Renato, foram campeões com o Dorival. Então, assim, é uma geração de caráter que segue lutando para ser campeã e dando alegrias ao torcedor há muito tempo. Às vezes tem alguns momentos que são mais difíceis, que é natural, que a performance oscile, mas não é porque a gente, eles, o treinador que esteja aqui não queira. Em alguns momentos são processos de adaptação, de metodologias e processos humanos. Esse ano mesmo teve um determinado momento que a gente jogou 5 jogos em 12 dias. Esse ano a gente pode chegar a fazer 87 ou 89 jogos, se eu não me engano. É desumano. Agora, é uma geração vencedora, das mais vencedoras da história do Flamengo e de caráter. O talento, às vezes você ganha um título, ganha um jogo com talento. Mas se você não tiver caráter, você não fica 5 anos sendo vencedor num futebol tão competitivo quanto o brasileiro e o sul-americano. Assim, antes de finalizar, eu queria, em relação ao Gabriel, deixar aqui claro que, assim, eu entendo o trabalho de vocês, entendo que pode ou não ter situações que apareçam na imprensa para frente. Eu não vou falar mais desse assunto. Esse assunto aqui eu estou disponível para responder o que posso responder para vocês hoje. Pelo menos eu, e vou aconselhar os meus companheiros aqui, internos aqui, para que a gente não fale mais desse assunto. Mais uma vez, eu sempre tive uma excelente relação com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, ele em campo, ele foi muito importante para a gente, mas em alguns momentos, em algumas situações, às vezes as coisas não acontecem por acaso ou porque, independente de quem está certo, está certo. Freio de arrumação não quer dizer que o carro vá para trás. Freio de arrumação, às vezes, é um bom ajuste para as situações que o carro ir para frente. Claro, na situação do negócio do assédio, em que eu falei, senão começam as repercussões e o pior, as interpretações. Quem está aqui sabe, porque uma coisa é a voz, outra coisa são as edições, né? Então, para deixar claro que se alguém se sentiu ofendido, alguma coisa, pedindo desculpa, mas não tem qualquer tipo de situação, com assédio ou com qualquer outra coisa, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outra situação. Tranquilo? Então, assim, para deixar claro, aqui que foi em cima de um contexto, foi em cima de uma situação, mas mesmo que for em cima de contexto A, B, C ou D, estou aqui pedindo desculpa.
Obrigada, Marcos Braz. Então é isso, galera. Convido você a utilizar o cupom PAPA, né? Na loja do Flamengo online, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Nos dois links você acessa, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online oficiais do Mengão. Lembrando, 5% até no manto novo, tá? Com o cupom PAPA. Então você pode acessar aí e garantir o seu desconto nas lojas oficiais. Lembro você aí de seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui!